de Atos, ele foi escrito por Lucas, né? É uma carta que ele escreve para o seu amigo ou uma pessoa que ele conhecia, chamada Teófilo, né? E aí ele é uma continuação do que Jesus estava ensinando e fazendo. Ele escreve com a intenção de continuar mostrando para Teófilo aquilo que Jesus estava fazendo no meio daquele povo. Sabemos que Lucas ele era médico, né? Mas ele era um médico historiador, né? E pesquisador. Muito bom. E eu acredito que ele tinha uma letra excelente, porque a gente entendeu tudo que ele escreveu, né? Eu acho que a história de que letras de médico ninguém entende, acho que aconteceu depois de Lucas, porque até Lucas a gente vê aqui, os historiadores elogiam muito a carta de Lucas, as cartas de Lucas, porque elas são ricas. Tem 60% de informações que não tem nos demais. Ele pesquisou, ele foi entrevistar as pessoas, ele foi a campo, ele não só escreveu, mas ele foi além. Então, são cartas ricas para nós aprendermos muitas coisas. Então, durante esse período, a nossa proposta é buscar a essência da igreja primitiva, onde tudo começou. Não temos como pretensão, de forma alguma, condenar nossas ações, mas sim corroborar com nossa identidade como igreja. Nós vemos no livro de Atos, né, nós temos a oportunidade no livro de Atos de ver que o Senhor acrescentava à igreja. Mas por que o Senhor acrescentava à igreja? O Senhor acrescentava mais pessoas, mas o que a igreja fazia para o Senhor acrescentar? Nós também vamos aprender com Pedro e João, 2 pescadores que compareceram diante do Sinédrio. E aí o Sinédrio é a assembleia de juízes, é onde os juízes se reuniam, era a corte, né? E aí ele pega e comparece lá e fala com poder e com autoridade. Como é que você fala? A pergunta do Sinédrio, né, das pessoas que estavam lá, dos juízes, dos sacerdotes, era a seguinte: como vocês falam com tanto poder, com tanta autoridade? 2 pescadores. São coisas para a gente refletir, não é? Outra coisa, a gente vê a morte de Estevão, um mártir, que não se calou, não abriu mão daquilo que era absoluto. Ele morreu por conta da verdade. Nós estamos preparados para morrer por conta da verdade? Nós somos igreja. Vamos nos olhar nesse momento. Vamos nos colocar um espelho. Nós estamos prontos para morrer pela verdade? Tudo que ele disse não era mentira, ele contou a história do Antigo Testamento. Ele vem narrando tudo o que Deus foi fazendo e o quanto o povo negou a Jesus. E mesmo assim, mais uma vez, também o Sinédrio fica com raiva, leva ele para fora da sinagoga e o apedreja. E ele morre apedrejado por dizer a verdade. Outra coisa que a gente observa é que um jovem rapaz, né? Jovem rapaz não, mas um homem ainda jovem, ele deixa de ser perseguidor para ser perseguido. Paulo, ele se encontra com Jesus e aí ele tem um encontro tão profundo com Jesus que ele muda o seu caminho. E muda radicalmente. Porque imagine só, você deixar de ser o perseguidor para ser o perseguido. Você matava e agora você vai morrer. Essa é a mudança que aconteceu na igreja de Atos. Outra coisa que acontece é o primeiro grupo de vida. Vocês sabiam que aconteceu o primeiro grupo de vida no livro de Atos? Vocês já perceberam isso? Na casa de Cornélio, um homem que não era judeu, mas que já ouvia falar, era simpatizante do judaísmo e ouviu falar de Jesus. E ele tem uma visão, ele recebe um recado de Deus, ele manda chamar Pedro. Mas sabe o que ele faz? Ele não recebe Pedro sozinho.
Ele sabia que o que vinha de Deus era bom. Ele recebe Pedro, mas ele reúne a família e os amigos. Grupo de vida é lugar de reunião de família e de amigos, de lugares para conhecer o Senhor Jesus. E é isso que Cornélio faz. A gente vai aprender isso na igreja de Atos. Lá no livro de Atos, nós vamos observar isso e vamos aprender isso. Vamos também aprender como surgiram as igrejas. Como é que surgiu tanta igreja? Como é que eram 70, 120, virou 3.000, virou 5.000 e o negócio foi se espalhando? Quanto mais batia, quando a gente bate numa mesa que está cheio de grão, quando bate faz o quê? Espalha. E assim foi que a igreja chegou até nós. Eu glorifico a Deus. Eu sou uma apaixonada pelo livro de Atos. Por quê? Porque ele me mostra de onde nós viemos e o quanto nossos irmãos pagaram para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo com a igreja de Atos. Mas eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do segredo da igreja de Atos. Por que tamanho crescimento? Ponto número 1. Lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 4 e 5, fala sobre obediência. Diz assim, ó, né, nesse momento o Senhor Jesus ainda está com eles. Né? Ele ainda não havia ido aos céus. E aí diz assim, ó, e comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Eu vou, mas vocês não vão ficar órfãos. Nós não estamos órfãos. Lembre-se disso. O mesmo Espírito que agiu aqui na igreja de Atos é o Espírito que age em nossas vidas. Pode acontecer estratégia diferente, sociedade é diferente, estamos num momento diferente, mas é o mesmo Espírito que está conosco. Então, a obediência leva ao crescimento. Eles obedeceram. E, às vezes, obedecer não é muito fácil, né? Obedecer não é uma coisa que da nossa natureza plena, eu vou obedecer plenamente. Não é, a gente já viu isso. A gente já olha para a Bíblia e vê que desde lá do Éden, o homem vem em constante desobediência. Né? Mas a obediência, ela traz relacionamento com Deus. Através da minha obediência, eu me aproximo de Deus. Eu só consigo ser obediente se eu estiver próximo a Deus. Se eu me afasto de Deus, eu não consigo ser obediente. Pense nisso. Se eu não consigo obedecer, não, Tânia, olha, Deus mandou seguir, mas eu só vou só um pouquinho para cá, eu não vou muito, não. Você que pensa. Você que pensa. Você vai um pouquinho, quando você vê, você vai estar muito longe. Então, a obediência, ela é um segredo da igreja de Atos. Né? Eu achei muito interessante, no final da vigília, na semana passada, alguns bem sonolentos, né? Mas perseverantes, ficaram até o final da vigília. O pastor Robson declarou o seguinte: que privilégio nós tivemos em poder passar a noite orando, lendo a Bíblia e louvando a Deus. Alguns dos nossos irmãos já não vivem mais isso. Vocês já pensaram nisso? Hoje nós estamos aqui, linda, uma igreja cheia. Olha, um privilégio que nós temos. Eu me sinto assim, honrada em poder coordenar uma escola bíblica tão grande. Dá um trabalho, mas um trabalho prazeroso. E aí eu fico olhando que é um privilégio e que muitos não conseguem ainda entender e valorizar isso. Se sacrificam para outras coisas, mas não se sacrificam para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Seja no grupo de vida, seja no EBD.
Entenda, irmãos, isso é um privilégio e a gente não sabe o tempo, mas a gente sabe que vai ter um momento e que chegará a hora de nós decidirmos. E talvez a gente não tenha essa oportunidade de estar aqui. Outra coisa que a gente aprende que a igreja de Atos tinha era perseverança. Ela perseverava na doutrina. Lá em Atos 42, 2:42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhe acrescentava dia após dia o que ia sendo salvo. Então, nesse texto, a gente observa que outra característica que nós precisamos ter, algumas nós temos, no partir do pão, essa cestinha que fica ali, que alguns irmãozinhos trazem lá, um arroz, um feijão, é para contribuir com aqueles irmãos que ainda não têm condições, estão desempregados. Nós mantemos isso, isso é positivo. Então, quando algum irmão te abordar, irmão, lá no grupo de vida, nosso grupo de vida vai trazer óleo. Irmão, nosso grupo de vida vai trazer arroz, vai trazer café. Sinta-se um privilegiado. Caramba, eu pratico aquilo que praticava a igreja de Atos. Eu compartilho, eu dou, eu abençoo. Eu tenho esse princípio. Saiba que isso é um princípio. Um princípio. Às vezes a gente esquece, mas é um princípio. Por isso nós precisamos nos avaliar. Por isso nós precisamos olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia está nos ensinando. Tinha a doutrina. O que é a doutrina? É o estudo da palavra. É ouvir os feitos de Jesus. Eles não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Outro privilégio. Eles não tinham a Bíblia completinha. Mas eles ouviam o que Jesus fez. Eu não caminhei com Jesus, eu não estava naquele momento. Conta para mim como é que foi esse milagre. E aí os apóstolos sentavam e contavam. Eles oravam, eles compartilhavam, eles liam o Antigo Testamento. Então, esse momento é o momento da doutrina. O partir do pão, como a gente já falou, ninguém ficava sem comer. Nas orações, diante do perigo, eles oravam. Eles não falavam um para o outro, eles oravam, né? Eles louvavam a Deus. Gente, como é difícil cantar em meio à tribulação. Não é? Vem um nó na garganta, tenta aprender, mas o louvor liberta, ele quebra cadeias. A gente aprende com Paulo e Silas aqui também em Atos. Então, louvar é necessário em meio às aflições. Atos nos ensina isso. E o testemunho, gente, eu acho linda essa parte quando fala que o povo caía na graça. Eles caíam na graça. Sabe o que significa? Que a sociedade ali admirava. O que esse povo está fazendo? Uma outra coisa que eu fiquei me questionando, que eu já olhei e falei, gente, o povo vendia, dava o que tinha. E depois? Mas Deus deve alguma coisa a alguém? A palavra de Deus nos ensina que é melhor dar do que receber. É dando que a gente vai receber. Deus é que faz multiplicar. E é uma matemática que nós, seres humanos, não entendemos. Porque a impressão que eu tenho aqui, e aí eu acho que é o temor de muitos de nós, eu só tenho um relógio, eu vendo o relógio e dou a oferta. E aí, fiquei sem relógio. Mas não era isso que acontecia. Porque a palavra de Deus tem compromisso, Deus tem compromisso com a sua palavra. E Ele nos sustenta. Ele faz multiplicar, Ele traz estratégia, Ele renova. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Temos aqui uma igreja completamente envolvida pelo amor, pelo primeiro amor, que está disposta a abrir mão de tudo pelo seu Senhor.
Esse amor não pode ser somente o primeiro. Ele deve ser o único e contínuo. Quando entendemos a dimensão do amor de Deus, que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, a nossa vida só passa a ter valor com Jesus. Você entende que aonde você estava e para onde Jesus te tirou, da onde Ele te tirou e para onde Ele te levou, você só consegue porque você está com Ele? Então, meus queridos, nós precisamos ter o nosso coração grato e rendido o tempo todo. O tempo todo. Nós não podemos negociar com esse mundo e abrir mão dos valores absolutos. Nós olhamos, e aí eu olho para essa igreja, eu olho para esse texto, eu não posso me esquecer da expressão de Esther, lá no livro de Esther, quando ela precisou se apresentar diante do rei. Se padecer, eu padeci. Se eu tiver que morrer por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, pelos valores absolutos de Cristo, eu preciso entender que eu tenho que morrer. Se eu tiver que negar a mim mesmo, como o Senhor Jesus nos desafia, você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. E aí, a pergunta que fica para nós, o que é negar-se a si mesmo? Isso aqui, gente, a gente precisa saber ler a Bíblia. A gente tem que ler a Bíblia. Aqui é a história dos novos decididos. Era uma perseguição cruel, realmente, de cortar, não tinha direitos humanos, não. Era cortar a cabeça, era esquartejar, espalhar pedaços para tudo quanto era lugar, era lançar na cova dos leões. Essa é a história deles. Mas quais são as perseguições que nós enfrentamos? Qual é a perseguição que você enfrenta na sua casa? Qual é o desafio que Deus tem colocado diante de você? Não pense que hoje vai acontecer isso, porque não vai, porque hoje tem direitos humanos, tem toda uma sociedade mais culta, mais inteligente, mais evoluída. Mas as perseguições acontecem. E às vezes a gente não está percebendo que é uma perseguição e que eu preciso me posicionar e falar, não, eu não vou abrir mão por isso. Eu tenho valores absolutos que eu preciso cumprir. Eu preciso entender, eu preciso fazer. Viver a igreja de Atos é declarar como Paulo, viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. E aí, mais uma vez eu vou dizer para vocês, o que é essa morte? É a morte da sua carne? Não. Mas é só a morte do relacionamento seu com Deus, é a morte do seu relacionamento com o seu irmão. Quando você se afasta do seu irmão, você se afasta de Deus. A Bíblia nos ensina isso com muita clareza. Eu preciso estar em comunhão com meus irmãos para poder me aproximar de Deus. Eu preciso entender que é junto e misturado. Mesmo aquele irmão que não pensa como eu, que não é igual a mim. É enjoado. Tem um montão, eu também sou. Eu sei que eu sou enjoada para alguns, aí a Tânia é exigente. Nas reuniões que a gente tem pedagógica para a construção do trimestre, eu sei. Mas é a forma que Deus está me dando, e vamos embora, vamos junto. A gente precisa se amar, e o amor é acima disso tudo. O amor é acima disso tudo, e é esse amor. Porque quando eu olho para Cristo e vejo que Ele se entregou por mim, apesar de eu ser quem eu sou, eu falo, meu Deus, eu preciso amar meu irmão. Porque eu sou enjoada também, eu sou chata. Eu tenho meus defeitos. Tenho qualidades, mas também eu sei que eu tenho defeitos. E aí eu preciso aprender a lidar com isso. É por isso que nós estamos aqui, reunidos, nesse momento de adoração, de comunhão, de estar junto. Porque é dessa forma que o Senhor faz, é dessa forma que o Senhor acrescenta. Outra coisa que eu quero compartilhar e para nós fecharmos aqui era ousadia. Ousadia. Lá em Atos 4, do 23 ao 30, Pedro e João, eles pregaram, foram para o templo, pregaram, e aí o Sinédrio, mais uma vez, não gostou, e chamou eles.
E aí apertou daqui, apertou dali, perguntou com poder de quem, com autoridade de quem eles estavam fazendo aquilo. Sendo que Pedro e João, quando saem de lá, são liberados, eles ficam lá conversando no Sinédrio, lá os juízes reunidos, Pedro e João saem, volta para a igreja, volta para o lugar, para a casa onde estava reunido o povo. E aí ele compartilha o que havia acontecido com ele. Nós fomos presos, sabe? Fomos presos, agora estamos aqui, mas eles estão nos abordando. E aí ele diz assim, uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo que os principais sacerdotes e anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isso, unânime, levantaram a voz e disseram. Levantaram a voz e disseram significa que eles oraram. Eles oraram e falaram assim: Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, porque o Espírito Santo já agia. Ele não estava presente, mas ele já agia. Nosso Pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles estão falando com Deus a respeito de algo que já tinha sido uma profecia que havia sido dada lá no Salmo de Davi. E aí ele diz aqui, eles continuam a oração. Porque nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo, Jesus, a quem ungiste, para fazer tudo que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anuncie a tua palavra com toda ousadia. Olha só, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do seu santo servo Jesus. Eles estão sendo perseguidos, eles estão sendo ameaçados. Aí eles oraram assim, né? Senhor, misericórdia de nós, cega o inimigo, nos tire da frente do inimigo. Foi isso que eu li? O que eles pediram? Não, eu quero uma resposta ousada. O que eles pediram? Ousadia. Eles pediram ousadia. Para quê? Por que para ousadia? Para anunciar a verdade. Eles pediram o que, igreja? Para anunciar o quê? A verdade. A verdade não se anuncia de qualquer forma. A verdade só se anuncia com ousadia. Então, meu amado, se você precisa anunciar a verdade para alguém, peça a Deus ousadia. E sabe qual vai ser o resultado para nós encerrarmos? Vamos ler o versículo 31? Vamos lá, todo mundo aí? 1, 2, 3. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Queridos, não tenho mais o que falar. A verdade plena e absoluta. A verdade que é inegociável. A verdade que precisa ser dita. Ela precisa ser anunciada. E ela não pode ser anunciada gaguejando. Ela não pode ser anunciada com medo. Ela precisa ser anunciada com ousadia. Tânia, como que eu vou ter ousadia? Orando, colocando diante do Senhor, e Ele vai encher você, vai me encher, igreja, do Espírito Santo, e eu vou aonde for preciso para anunciar o Evangelho, a palavra da verdade que é absoluta. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar?
É um desafio. Será um desafio. Não pense que ler o livro de Atos para essa igreja, nesse momento, será algo fácil. Não pense que você vai ler o livro de Atos como ler em qualquer lugar. Peça a Deus, Senhor, eu preciso entender quais são as suas propostas para a sua igreja. Eu preciso entender como é que eu vou, mas eu preciso também viver o que a tua palavra nos ensina. Então, coloque a sua vida agora diante de Deus. Hoje nós estamos num marco. Eu quero ouvir de vocês. Escrevam aquilo que o Senhor for fazendo na sua vida. Registre. Foi isso que Lucas fez. Hoje nós temos o livro de Lucas, o livro de Atos. Ele registrou aquilo que Deus foi fazendo na vida dele e na vida do povo. Registre o que Deus fizer nesse período na sua vida. Isso lhe será como sinal. Isso vai ser um sinal na sua vida mais à frente. Quando você passar por alguma situação, você vai falar assim, não, eu aprendi lá no livro de Atos, com os servos, que eu preciso ser ousado. E eu vou enfrentar esse desafio. Eu vou viver a verdade absoluta. Porque essa é a proposta de Deus para a nossa vida, igreja. E como igreja, nós vamos incomodar. E como incomodar, nós precisamos. E quando nós incomodarmos, nós vamos precisar enfrentar. E para enfrentar, precisaremos estar cheio do Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe. Senhor Deus, Pai bendito, eu quero nessa hora colocar diante de Ti, Senhor, a minha vida e a vida dos meus irmãos. Senhor, estamos com um desafio de aprender com a sua igreja, como ser igreja. Nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra, ela é absoluta. Ela é verdadeira, ela modifica as nossas raízes, modifica, Senhor, aquilo que nós pensamos que nunca pode acontecer, mas o Senhor o faz. Nós precisamos, nesse tempo, olhar para a Tua igreja e aprender com ela na prática da doutrina, na oração, na comunhão, e estar junto, mas principalmente estar junto a Ti, para estarmos cheios do Espírito Santo. Senhor, ministra as nossas vidas, ministra o nosso coração, que não seja simplesmente uma leitura, mas seja uma transformação de vida em cada um de nós. É a oração que eu te faço nessa manhã, abençoando a cada lar, a cada família aqui representada, pedindo, Senhor, que o Senhor sustente, que o Seu doce Espírito Santo ministre, tenha liberdade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, ó Deus, amém.